Na próxima segunda-feira celebraremos um dos santos mais conhecidos da Igreja, São Francisco de Assis, um homem que nasceu rico e abriu mão de toda a sua riqueza para viver uma vida religiosa e de extrema pobreza. Aqui comigo o Frei Edgar Alves. Frei, quem foi São Francisco? Um rapaz na sua adolescência que viveu de forma mundana, que ia nas festas, que bebia. Depois, num certo dia, mudou. Ele teve um sonho de mudar de vida e seguir o Evangelho de forma radical. Isso foi algo realmente extraordinário na sua época e ainda é até hoje. Ele deixou tudo, inclusive a riqueza e tudo mais, e foi morar com os pobres, com os abandonados, com as pessoas mais simples. E dali em diante ele começou uma vida muito radical de vivência do Evangelho. Então o nosso Pai São Francisco é um homem que marcou a sua época e ainda marca hoje, devido a esse cuidado que ele tem com as coisas criadas, né? Então por isso que ele também é conhecido aí como um grande santo da ecologia, e assim também nós podemos ver esse homem que tem um olhar carinhoso para com as pessoas humanas, para com os humanos, né? E também para com os animaizinhos e também para com a natureza criada por Deus. Ele tinha um olhar diferente. E esse olhar é que atravessou todos esses séculos e chegou até nós. O que São Francisco defendia? Olha, ele defendia que a pessoa humana é filho e filha de Deus. Portanto, igual a qualquer outra pessoa. Independente da religião que ela siga, independente da cor da sua pele, ele defendia esta igualdade, esta fraternidade. Ele olhava para as pessoas e via um irmão. E independente se era rico, se era pobre, ele ajudava todas as pessoas, ele conversava com todas as pessoas. Nós temos aí na sua biografia que ele conversava tanto com o leproso, como com o bispo, com o cardeal, seja com o papa. Então ele tratava todas as pessoas iguais. Eu acho que essa foi realmente a grande diferença na vida do nosso Pai São Francisco. E depois, por outro lado, a questão ecológica, né? Ele tratava os animais com delicadeza, ele deixava sempre um cantinho ali para os animais. Nós temos aí na sua biografia, realmente isso chega a ser muito interessante, né? Porque ele falava para os frades fazerem as suas hortas nos conventos e tudo, mas que deixassem um pedacinho para as ervas daninhas, porque elas também são criaturas de Deus. Então, você vai arrancar dos outros, mas você deixa um pedacinho para que aquela erva daninha também possa crescer, também é filha de Deus, né, nesse sentido, é criatura de Deus. Então, ele tinha esse olhar diferenciado para com a natureza, para com a ecologia. Eu acho que é um olhar que hoje nós buscamos, né? O homem moderno de hoje busca esse olhar frente às coisas criadas. Quais os ensinamentos, Frei, São Francisco nos deixou e como eles são atuais, como nós podemos viver esses ensinamentos de São Francisco? Acho que um dos grandes ensinamentos que o nosso Pai São Francisco nos deixou é esse ensinamento de que é possível viver a pobreza radical. Não estamos falando aqui de miséria radical, não é isso? É de pobreza, é de espírito de pobre, né? Se a pessoa é rica, mas se ela tem um espírito de pobre, no sentido de desprendimento, no sentido de não ser apegado aos bens, no sentido de não ser apegado ao seu carro, à sua casa, enfim. Eu acho que esse espírito de pobreza é que ele impregnou, né, na sua época, e isso atravessou os séculos. Eu acho que esse é o grande ensinamento que ele nos deixa, esse espírito de ser pobre, de ser desprendido, né? E, por outro lado, que caminha também ali lado a lado, é a simplicidade. É a pessoa viver de forma simples, é a pessoa ser humilde, é a pessoa tratar as outras pessoas com delicadeza. Ele falava para os frades tratarem os outros frades, né? Um período você seria a mãe, o outro período você seria o filho. Então, nesse sentido de você tratar o outro. Se o outro está doente, então você tem que cuidar dele como uma mãe cuida de um filho. O senhor fez, né, uma série para as redes sociais da paróquia chamada Os Passos de Francisco. Quais são esses passos, Frei? Olha, os passos de São Francisco, nós resumimos um pouquinho, né? Porque era para nossa novena preparatória para a festa de São Francisco. Claro que tem muitos outros aspectos da vida do nosso Pai São Francisco, mas eu escolhi 9 para poder ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais do nosso Pai São Francisco. Então fala primeiro do sonho
de ser santo, né? Todos nós temos um sonho de ser santo, isso está dentro de nós. E o nosso pai São Francisco também teve, ele sonhou em ser santo e realizou isto. Então é possível realizar isto. Depois a penitência, nós no começo da nossa ordem, nós éramos conhecidos como os homens da penitência, ou seja, fazíamos penitência, né? Nos dedicávamos a esta penitência, e tanto que os nossos irmãos leigos, né, da Ordem Franciscana Secular, São Francisco escreveu uma carta a eles, falando especificamente sobre essa penitência, né? Como se fazer essa penitência em casa, com a família, no trabalho. Depois, o outro passo sobre a pobreza, né? Se destaca muito isso na vida de São Francisco, a pobreza radical. Bem-aventurados os pobres de espírito, isso ele quis viver realmente, né? A pobreza exterior, que ele deixou tudo, deixou a riqueza, mas também aquela pobreza interior, né? Ele submetia a todas as pessoas, ele não se sentia superior a ninguém, então ele dizia, olha, eu quero servir a outra pessoa, né? Principalmente o sacerdote, que é aquele que vai consagrar, né, o pão e o vinho no Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor. Então, ele tinha uma reverência grande para com os sacerdotes, mas para mostrar que ele está desprendido por dentro, né? Depois, a fraternidade, viver juntos. Viver juntos não é fácil, né? Seja em casal, seja na família, seja numa ordem religiosa, viver juntos não é fácil. Estar junto com as outras pessoas, no trabalho, na escola, na faculdade. Então, esta convivência com as outras pessoas, nós chamamos tudo isso de fraternidade, ser fraterno com a outra pessoa. E nós chamamos isso também de ser irmão, né? Ser irmão, no caso de você se colocar como irmão em relação ao outro. E aí dentro também a gente coloca esta fraternidade para com a ecologia. Hoje nós usamos essa palavra ecologia. Na época do nosso pai São Francisco falava natureza. Então ele compôs, né, um cântico chamado Cântico das Criaturas, o Cântico da Natureza, na qual ele fala dos irmãos, das irmãs, do irmão Sol, da irmã Lua, da irmã Água. Ele via em tudo isso beleza de Deus. Então esse contato com a natureza, não para destruir, mas para poder dizer, olha, isso é criatura de Deus, deve ser bem tratada, deve ser respeitada, né? Então, ele tinha esse olhar carinhoso em relação a isso também. Depois eu destaquei uma viagem que o nosso pai São Francisco fez, uma peregrinação à Terra Santa. Ele é italiano, né? Nasceu na cidade de Itália, de Assis, na Itália, e ele foi em peregrinação à Terra Santa. Uma peregrinação muito difícil, mas conseguiu chegar até lá. E ele chegou por Damieta, que é uma cidade no Egito, e se encontrou com o sultão. E desse encontro resultou algo extraordinário, que hoje nós vemos esta relação com as outras pessoas de outra religião, de outra cultura. Ele foi muito respeitoso para com o outro. Eles conversaram, dizem os biólogos, os historiadores, eles dizem que eles conversaram uns 2 dias inteiros, praticamente. E depois desse encontro, o sultão então escreveu um edito, né? O sultão muçulmano, naquela época a Terra Santa estava dominada pelos muçulmanos. Ele escreveu então um edito dizendo, olha, não façam nada com esse frade, nem com os seus frades. E São Francisco continuou a sua peregrinação. Tem que lembrar que nós estamos na Idade Média, na época das cruzadas, né? Os cruzados estavam em luta na Terra Santa com os muçulmanos, e São Francisco vai completamente desarmado, ele vai para conversar, para dialogar, e com esse edito então ele entra dentro da Terra Santa, não teve nenhum problema, ele foi nos lugares santos, inclusive ele foi no Santo Sepulcro também. Existia ali uma complicação naquela época, né, para poder entrar dentro do Santo Sepulcro, mas com esse edito ele conseguiu entrar dentro do Santo Sepulcro e depois ele retornou então para a Itália. E assim ele enviou, né, também, ele já tinha feito isso um pouquinho antes, para que os frades fossem na Terra Santa, serem peregrinos na Terra Santa, e ali começou então a nascer a custódia da Terra Santa, e por isso nós estamos lá até hoje, né, nos cuidados ali dos lugares santos na Terra Santa. Então, isso para mostrar, olha, ele fez esta peregrinação de um modo diferente.
Ele fez como um peregrino realmente para andar nos caminhos do Senhor, mas ele levou mais que isto. Ele levou bondade no seu coração, ele levou amor, né? E dizem que depois que o sultão conheceu nosso pai São Francisco, ele disse para os seus: olha, se todos os cristãos fossem como este fradezinho, eu me tornaria um cristão. Então, para você ver que ele realmente marcava as pessoas, né? São Francisco, como ele marca até hoje, né? Como você vai ler os textos, você vai ler um livro sobre São Francisco, isso marca. Ele é um homem realmente marcante, né? E as pessoas querem imitar esse nosso pai São Francisco. Depois, um outro passo é o da simplicidade, né? É o da humildade. Então, a pessoa ser simples com a sua vida, viver de modo simples, não ganancioso. E a humildade, né? Você não se sentir superior ao outro, você não pisar na outra pessoa, não machucar a outra pessoa, mas você se portar como um servo. Ele gostava muito disso, né? De dizer que nós somos servos uns dos outros. Tanto que na nossa ordem, nós não usamos a palavra ali como superior ou como presidente ou alguma outra palavra que dê um sentido de uma hierarquia. Nós usamos a palavra ministro, né? Ou custódio, ou guardião, que são palavras para dizer desta irmandade e aquele que serve. O ministro é aquele que serve, né? O guardião é aquele que vai cuidar do outro, vai guardar o outro. O custódio é aquele que está para proteger a outra pessoa. Então é nesse sentido que nós usamos essas palavras no nosso meio, na nossa hierarquia, podemos chamar assim, porque também ele fez algo na sua época muito revolucionário, que foi marcar um tempo para a pessoa ser superior da casa ou da fraternidade ou da própria província, né? Então a pessoa não fica eterna no seu cargo, muda, né? Uma vez você está como ministro, daqui a alguns anos você não vai ser ministro mais, vai ser outro. Você vai obedecer a outro. Então, por isso, quando você exercer esse cargo de superior da casa ou da ordem, que você faça então com amor, faça com caridade, né? Porque depois você vai voltar de novo a ser servo, a ser um frade como qualquer outro, né? Sem cargos. Então isso é muito interessante. Ele mudou, isso não existia na sua época, né? E ao mudar isto, ele mostrou um outro jeito da sua ordem e para nós os frades. E um outro passo que é muito interessante, que é a minoridade, né? Por isso nós chamamos Ordem dos Frades Menores. Então a minoridade é a pessoa se colocar a serviço do outro, é a pessoa poder fazer os serviços que ninguém quer fazer, é a pessoa se dispor a uma vivência junto com os mais simples, né? Com os desprezados, com as pessoas que estão marginalizadas, né? Na época do nosso pai São Francisco eram os leprosos, os mais marginalizados, não podiam entrar dentro da cidade, quando entravam tinham que bater um sino para as pessoas saírem e se esconderem, porque não podia ter contato. Então, hoje em dia temos várias, né, pessoas desprezadas na nossa época. Então, o nosso papel hoje é estar com essas pessoas, ajudar essas pessoas, animá-las para que possam enfrentar a vida. Então esses passos é para ajudar um pouco no conhecimento do nosso pai São Francisco. Queria que o senhor desse uma bênção, São Francisco, para a nossa equipe também, para as pessoas que estão acompanhando nossa entrevista. Com muito gosto a você que está nos acompanhando, que o nosso pai São Francisco seja realmente um exemplo para você. Eu coloquei nesse ano, para a nossa novena, nos passos de São Francisco. Mas por que isto? Porque seguindo São Francisco, estamos seguindo Nosso Senhor. Porque São Francisco seguiu a Jesus. Então, no fundo, nós estamos seguindo a Jesus, né? Claro que nós queremos seguir o Nosso Senhor, e é Ele que é o nosso Salvador, é o único Salvador, é Jesus. Mas São Francisco imitou tanto, né, Jesus, que... Aliás, ele até recebeu, né, as santas chagas, as chagas na mão, nos pés e o corte da lança, porque ele imitou tanto Nosso Senhor. Então, seguindo a Jesus, sendo discípulo e discípula de Jesus, nós queremos fazer isso ao modo de São Francisco. Então, por isso coloquei nos passos de São Francisco. Então, que São Francisco possa te ajudar a seguir Nosso Senhor. E essa bênção é uma bênção que ele ofereceu a Frei Leão, né? Na sua época, os frades também queriam a bênção, né?
Ah, nos abençoa, Pai Francisco. E o Frei Leão estava sempre perto dele, escreveu as admoestações, outros textos do nosso Pai São Francisco. E ele falou, tá bom, então vou dar uma benção. E aí ele deu essa benção num pequenino papel com sua própria letra, existe até hoje, né? Está guardada lá em Assis, no museu. E então nós pegamos essa bênção também para nós, e é essa bênção que eu vou oferecer a você. A mesma bênção que o nosso Pai São Francisco deu a Frei Leão e aos frades, é essa que vai chegar na sua vida, no seu coração e nessa equipe. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Amém. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Amém. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Amém. Com a intercessão do nosso seráfico Pai São Francisco, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.